Repete comigo, fermento do reino. Vamos abrir a Bíblia lá no texto de Mateus, capítulo 13, verso 33. Nosso querido Henrique é rápido, como um gato, já jogou na tela ali, ó. Podemos até ler juntos. Né? Diz assim, peraí, só um minutinho. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos, ou sacos de farinha. E toda a massa ficou o quê, gente? Fermentado. Ok? Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha. E toda a massa ficou fermentado. Vamos ler mais um outro texto bíblico que vai complementar esse que nós lemos. Marcos capítulo 8, verso 13. Marcos 8, verso 13. Já jogou na tela aqui? Então diz assim. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram de levar pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Preste atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Repete comigo, fermento dos fariseus. Fala para o teu vizinho, fermento dos fariseus. E ele fala, e com o fermento de Herodes. Repete comigo, fermento de Herodes. Mais uma vez, fermento de fariseus e fermento de Herodes. Continua. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. E por fim, e eles lhes disse, vocês ainda não entendem? Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, pedimos clareza no entendimento. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para compreendermos a Tua palavra. Não queremos apenas ser ouvintes, mas queremos ser praticantes. Então libera mais uma vez sobre nós o espírito de sabedoria e de conhecimento, Senhor, para que sejamos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Glória a Deus. Queridos, aqui Jesus estava falando e advertindo sobre a influência que determinados tipos de pensamento podem exercer sobre a nossa vida. Quando ele fala sobre 3 fermentos, obviamente, fermento a gente lembra quando a gente vai fazer algum tipo de massa, né? Eu lembro que no período da pandemia, queridos, a gente caçava alguma coisa para fazer casa, né? A gente queria aprender a fazer alguma coisa. E eu, querida, fui aprender a fazer massa de pizza, né? Nada mais gostoso do que comer pizza caseira. Aí fui lá, procurei, aprendi a fazer massa de pizza. E aí, né, você pode reservar, colocar no congelador e usar a massa ali que você quer utilizar. E a massa da pizza vai um pouquinho de fermento, né? Para quem faz pão, eu lembro quando criança, minha mãe até hoje, né? Ela faz pão. Então ela fazia muito pão. E o ingrediente principal para fazer qualquer tipo de pão, massa, é o fermento. E qual é o objetivo do fermento? Nada mais do que elevar
a massa. Para que a massa ela ganhe consistência, para que ela ganhe corpo, ok? Então, Jesus, ele estava usando um elemento muito comum entre os judeus da época, porque ele compara o reino de Deus como um fermento. Então ele fala primeiro do fermento do reino, depois ele fala do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. Então ele fala que o fermento é bom desde que nós saibamos a origem dele. Então ele começa dizendo, o reino de Deus é como um fermento. Quando você pega o fermento e mistura com a massa, o objetivo é o quê? Crescimento. É ganhar consistência. Então, nesse aspecto, quando Jesus fala do fermento do reino, ele está falando que é bom. Porque o fermento do reino traz conhecimento, traz sabedoria, traz cura, traz liberdade, traz todo esse pacote que nós gostamos e nós vemos dentro das palavras de Deus. E quando coloca o fermento, né, eu sei quem aqui já cozinhou aqui com fermento. Quando você mistura com a massa, você não vê mais a diferença entre eles. Ali, você não consegue separar depois o que é fermento e o que é farinha. Não tem como. E quando você faz ali a massa toda, né, e vai colocar no forno, a gente fica observando o quê? O crescimento. Só que esse crescimento, querido, ele é invisível. Nós não percebemos a olho no crescimento do reino de Deus dentro do coração do ser humano. Ele é imperceptível, ele vai crescendo. Às vezes tem muita gente querendo acelerar o processo de Deus. Eu não vejo fruto. Eu estou orando, mas eu não vejo resposta de Deus. Lá o ímpio prosperando. Quem já pensou isso? Você fala, cara, o cara joga tigrinho, o cara faz coisa errada, o cara está prosperando, o cara está ganhando dinheiro, o cara está viajando para lá e para cá, comprando o carro do ano, morando num lugar onde eu gostaria de morar. Quem nunca se comparou dessa forma? Só que aquilo, querido, não é um fermento do reino. É um fermento que nós vamos aprender aqui, que é o fermento de Herodes. Ok? Então, esses fermentos, eles estão em nosso meio e definem a nossa maneira de pensar, de agir e também a maneira como nós vivemos a nossa vida. Primeiro que eu quero destacar aqui é o fermento de Herodes. Repete comigo, fermento de Herodes. E esse fermento de Herodes, ele está alicerçado à força do homem, né? É o famoso você pode, você consegue, você é incrível, você é maravilhoso, você dá certo, né? Emocionalmente, isso pode até nos encorajar, mas ele tem um prazo de validade. E quando a gente se torna viciado a esse tipo de pensamento, é como se fosse uma dopamina, uma droga, né? A gente usa, passa o efeito e a gente quer voltar a usar novamente. E ficamos num ciclo. Eu preciso sempre uma palavra de afirmação, sempre uma palavra de encorajamento para eu fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, mas eu não faço. Mas eu só faço se alguém me encorajar, só se alguém me falar. E aí, ao invés de se mover por ação, ele se move por uma reação. O que é a reação? Eu preciso de um estímulo para me levar a fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer, mas não faço. E aí isso se torna um vício. E quando não dá certo da forma como a gente espera, o que acontece? A gente bota a culpa em tudo, em todo mundo. Não deu certo por causa do fulano, não deu certo por causa do cicrano, não deu certo por causa disso, daquilo outro. Mas a gente não olha para nós mesmos e não discernimos que tipo de fermento nós estamos trazendo para a nossa vida. Por exemplo, já ouviu aquela expressão, Deus ajuda quem cedo madruga? Quem já ouviu? Você tem que acordar cedo. Se você não acordar cedo, né? Tem uns caras que falam assim, você tem que nascer, acordar antes do sol para botar pressão no sol. Quem já ouviu isso? Você tem que acordar, porque o sol nasce 4h59 da manhã, por aí, 5h06 da manhã. Aí tem uns cotos que falam assim, se você não acorda antes do sol, você vai ser dominado pelo sol. Então você tem que acordar antes do sol para botar pressão no sol. Mas quem diz que acordar cedo
significa que Deus ajuda. Claro que se você acorda mais cedo, você aproveita melhor o dia, certo? Eu conheço muita gente que acorda muito cedo e o dia é totalmente improdutivo. E segue algumas fórmulas, até mesmo de tomar banho gelado de manhã, para acordar, né? Irmão, Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda aqueles que buscam a presença dEle. Independente se você acorda cedo ou acorda tarde, né? Não sei o que é tarde para você. Talvez tarde para você é 7 horas, 8 horas. Eu vou falar uma intimidade minha. Irmão, por conta desse tempo todo que eu tenho passado, eu tenho acordado, sabe que horas? 8 horas, 8h30. Para mim é tarde. Porque eu geralmente acordo 5h30, 6 horas. Então eu estou dormindo muito mais do que eu dormia antes. E nós em casa, a gente não dorme tarde. 10 horas da noite a gente já está fazendo toque de recolher. A gente coloca lá a nossa Alexa para colocar luz baixa à noite. Porque criança, ela fica ligado, sabe? Dopamina, né? Não é só chocolate, não. O que é a dopamina? Dopamina é uma substância que o nosso corpo produz, né? Para manter a gente ligado. Só que a gente pode adquirir a dopamina também em outras coisas. Por exemplo, porque a dopamina é uma química do prazer. Tudo aquilo que te dá prazer é uma dopamina. Por exemplo, comida. Comida dá prazer. Dormir é bom, né? Para aqueles que são casados, a vinda íntima é uma dopamina. Mas para muitos da nossa geração hoje, a dopamina está na tela, né? Ela não dorme, ela fica ligada. Agora pede para ler uma Bíblia. Um livro. Porque a Bíblia, ela não gera essa dopamina que a nossa carne anseia. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito e não a nossa carne. Por isso que a gente fica ligado ali na tela. A dopamina está liberando isso. Então, se você é adepto ou foi adepto dessa filosofia, Deus ajuda quem cedo madruga, isso é fermento de fariseu. Que é baseado em performance. Quanto mais eu acordar cedo, quanto mais eu fizer as coisas mais cedo, eu serei mais produtivo, o dia vai render mais. Nem sempre. Nem sei quantas vezes eu acordei mais cedo e meu dia foi terrível. Mas o segredo, querida, que nós sabemos e nós negligenciamos, a primeira coisa que nós devemos ofertar ao Senhor é relacionamento com a presença dEle. Caso contrário, nós estaremos com o fermento de fariseu ou fermento de Herodes. Faz sentido para você? Então são atitudes que não colocam Deus e seu reino em primeiro lugar. Isso é fermento de fariseu. Eles tomam atitude sem pedir o conselho de Deus e sua palavra. Muitas vezes tomam atitude e depois oram para Deus abençoar a atitude que nós tivemos. Isso é o contrário à palavra de Deus, irmãos. A palavra nos ensina primeiro, ore, consagre todos os seus caminhos ao Senhor, que Ele tudo fará. Mas o que geralmente a gente faz? Primeiro a gente toma atitude, faz as coisas. Oh Deus, abre as comportas do céu, estou dando dízimo, estou indo para a igreja, estou participando da célula, estou participando de um grupo pequeno. Olha Deus, olha para mim. Aí canta a música, né, do Trazendo a Arca. Olha para mim. Olha só, eu farei o que for preciso, baseado em performance. O que eu tenho que fazer, Deus, para você olhar para mim? Então, percebe que é fermento de fariseu isso? É contrário à palavra de Deus. E aí se torna vitimista, gera dependência afetiva, emocional e financeira das pessoas e também do governo. Olha só, a gente está vivendo hoje um caos, né? Por conta do atual governo, que, meus amigos, quem vai pagar essa conta? É o governo? Você. Essas situações que estão acontecendo vai afetar diretamente o teu bolso através de impostos. Ah, mas pastor, eu não sinto, né? Não chega até mim. Chega sim. É que você não percebe. É que você não vê. Vai fazer uma compra no mercado para tu ver. O melhor ambiente para a gente perceber o quanto nós estamos sendo assaltados no Brasil é quando a gente faz uma compra no supermercado. Sim ou não? Cara, o dinheiro nosso não tem poder de compra.
A gente não consegue comprar o necessário básico. E aí a gente tem que contar moeda, né? O que eu posso, o que eu não posso comprar. Por exemplo, eu não sei você, eu gosto de queijo. Eu gosto de mussarela, eu gosto de comer de manhã um pão na chapa com queijo derretido e crocante. Irmão do céu, o queijo hoje é luxo. Vai comprar um azeite. É um valor de um fígado. Daqui a pouco a gente vai estar trocando. Cara, o que você tem? Eu tenho um café. Troca comigo por um azeite. Itens básicos da cesta básica hoje são raros hoje na nossa mesa. Aí eu falo, você pode não gostar, depois você libera perdão para o seu pastor, tá bom? Prometeram para nós picanha e não conseguem entregar nem um ovo para gente. Até o ovo está caro. Aí coloca a culpa no clima, né? Nunca se autorresponsabilizam. Ai, culpa do fulano, ciclano, é do clima, né? As mudanças climáticas. Para com isso e a gente se sente refém. Porque o que dá para a gente fazer? Nada. A não ser a gente orar e voltar com consciência, né? Mas fora isso, a gente vai ter que engolir toda essa situação e orar para que haja transformação na nossa nação, querido. Amém? Amém? Amém. Segundo ponto. Fermento dos fariseus. O sistema dos fariseus, querido, agora representa o nosso sistema religioso. Enquanto o fermento de Herodes representa a sociedade, que muitas vezes tenta manipular o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, né? A gente tem que se adaptar ao que eles pensam, ao que eles falam. Agora, o fermento dos fariseus é o fermento do sistema religioso. Um conjunto de regras, de normas, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E isso acaba gerando o quê? Uma escravidão espiritual. E deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele não era nem de direita nem de esquerda, amém? Amém? Jesus era do reino. Então ele combatia tanto a politicagem fora da igreja, naquela época, né? A sociedade, a política, né? A filosofia, o modo de pensar, o modo de agir daquela época, as crenças que tinha naquela época, mas também ele não suavizava para os crentes daquela época. Sabia disso? Então ele não ficava fazendo, sabe, joguinho. Não era parcial. Não, vou defender a igreja, eu vou defender os crentes. Não, ele batia de frente com o sistema da sociedade, mas também ele batia com o sistema religioso, que eles usavam a palavra de Deus para escravizar o próprio povo. Eles misturavam tradições humanas com o que a palavra de Deus ensinava. Por exemplo, eles não se importavam com a cura e a libertação de pessoas, mas eles batiam de frente com Jesus, por exemplo, de um cara que comia sem lavar as mãos. Vê se pode uma coisa dessa. Claro, irmãos, que lavar as mãos é higiênico, certo? Antes de comer, né? É higiênico. Mas eles levavam tanto isso a sério, mais do que a própria palavra de Deus. Eles pegavam versículos isolados, sem contexto, sem entendimento, para escravizar as pessoas. Quer um motivo aqui? Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, na lei de Moisés, diz que o homem deve dar carta de divórcio para a mulher. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Era uma pergunta capciosa. O que é uma pergunta capciosa? Uma pergunta com o objetivo de levar ao erro. E qual foi a resposta de Jesus? Por que Moisés deu carta de divórcio? E ele responde: por conta da dureza do coração de vocês. Porque o casamento, querido, não foi criado para divórcio, muito menos para entretenimento. O casamento foi criado para revelar a glória de Deus na sociedade. Amém? Porque o meio mais apostólico de Deus é a família.
Deus sempre vai olhar para a família. Deus sempre vai ter o desejo de restaurar a hombridade dos homens, a feminilidade da mulher, restaurar o ambiente familiar para que eles possam expressar na sociedade a presença de Deus. Não é à toa que os muçulmanos, sem revelação, mas com o pensamento islâmico, eles entenderam isso. A forma deles estabelecer uma cultura em um lugar completamente diferente do deles é através de família, com muitos filhos. E é isso que eles estão fazendo na Europa. É isso que eles estão fazendo no Brasil. Quanto mais filho, mais cultura islâmica nós teremos, nós conseguimos estabelecer o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Olha só. E aí, querido, são pessoas que abraçam Deus na teoria, mas não abraçam Deus na prática, na experiência da vida. Voltando ao sistema do divórcio, por exemplo. A Bíblia, ela não incentiva o divórcio. Presta atenção. A Bíblia não incentiva o divórcio, mas também a Bíblia não proíbe. Sabia disso? A Bíblia não proíbe. Por que o divórcio existe? Jesus responde: por conta da dureza do coração. Antes não era assim. Deus criou o casamento para expressar a natureza de Deus. Agora, a gente já ouviu aquela expressão, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Por que Deus não uniu? E tem gente junta. Para pensar. Aí tem muita gente que pensa que todo casamento é de Deus, né? Não. Nem todo casamento é de Deus. Todo casamento é de Deus quando expressa a natureza divina de Deus na sociedade. Aí entra aquele assunto, né? Jesus ele começa a falar sobre divórcio não, adultério. Os antigos diziam, não adulterem, mas em verdade vos digo. Se você olhar para uma mulher com uma forma impura, já cometeu adultério com ela no coração, não é isso? Ou seja, Jesus está trazendo o pecado não para questão da consumação em si, mas ele está dizendo que o pecado primeiro é gerado onde? No coração. Para ele consumir é um passo, mas ele já pecou no coração, ele já premeditou, ele já pensou, ele já desejou. Logo depois que ele fala do adultério, ele fala do quê? Do divórcio. Ele fala assim, mas só em caso de imoralidade sexual, né? E aí alguns pensam que assim, não. Mas teve imoralidade? Teve traição? Não. Mas a mulher está sendo vítima de violência doméstica na casa. Tem pastores que ensinam, apanha para a glória de Deus. Continua orando, fica lá, Deus vai dar vitória, né? Você não pode se divorciar, porque Deus é contra o divórcio. Você só pode se divorciar se houver traição. Só que a má interpretação leva pessoas à escravidão espiritual. Presta atenção, porque Paulo está dizendo que ninguém pode submeter a um relacionamento abusivo, sexual, nem físico. Talvez você nunca ouviu eu falando sobre isso. Pastor, se houve violência doméstica, qual o conselho que você dá? Qual a orientação que você dá para os líderes? Denuncia na delegacia. A questão primeira não é mesa pastoral. A questão primeiro é criminal. Depois a gente resolve na mesa pastoral, se houver coração para isso. Então é um assunto delicado, né? Mas muita gente acaba utilizando versículos bíblicos isolados, interpretações errôneas, para escravizar pessoas espiritualmente. Isso é fermento de fariseu. Vocês estão comigo? Poderia citar várias outras situações aqui, queridos, né? Que pessoas utilizam da palavra de Deus para abusar de pessoas. Por exemplo, falsos profetas, né? Falsos profetas, eles sempre vão profetizar em troco de 3 coisas. Primeiro, profetizar a troco de dinheiro, ele quer ganhar dinheiro em cima, faz um pix para mim, parecendo o espírita, né, cartomante. Você entra em contato, que o cara fazer alguma coisa, você tem que pagar primeiro, para depois ele fazer o trabalho para você. Segundo, ele vai profetizar a troco de sexo.
ele sempre vai querer alguma vantagem sexual em alguma situação. E terceiro, ele sempre vai olhar para a fama e a popularidade que ele pode ganhar com isso. Esse é um falso profeta. E muita gente procura. Por quê? Porque palavras que afaguem o ego, querem ouvir aquilo que ela quer. Ou melhor, quer que pessoas falem para ela aquilo que ela quer ouvir. Mas ela não quer que as pessoas falem para ela, olha, você precisa de arrependimento. Você errou nisso, você pecou nisso. Se arrependa, mude. Muda sua vida, muda sua maneira de pensar. E Deus vai agir nessa situação. Agora, o verdadeiro profeta, ele não vai ficar fazendo barganha com a palavra de Deus. Ele vai falar a verdade. Mas a verdade em amor. Porque se a gente não coloca amor nas nossas palavras, querido, ao invés de edificar, a gente vai destruir. Vai machucar. Ao invés de trazer cura, a gente vai trazer o quê? Enfermidade. Então, ele tem muitas informações de Deus, mas ele não tem o poder de Deus. Conhece tudo sobre a Bíblia. Né? Os fariseus, os escribas daquela época, eles eram PhD na palavra de Deus. Mas, vamos lá, pensa aqui comigo. Deus poderia levantar uma voz do que clama no deserto, como João Batista, levantando um fariseu, sim ou não? Que era conhecedor da palavra? Ele poderia ter levantado um fariseu, sim ou não? Poderia ter levantado um escriba, um doutor da lei daquela época, mas ele não levantou, não foi? Ele foi até um deserto e olhou para um homem que comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia com peles de camelo e pregava: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O filho do Zacarias, ou lá o lixeiro, lá um qualquer da vida, ele poderia ter levantado um fariseu, um conhecedor das Escrituras, mas ele levantou um homem chamado João Batista. Percebe que Deus não está olhando para a quantidade de conhecimento bíblico que você tem, mas Deus está olhando para a quantidade de amor que nós carregamos de presença dele. Intimidade, relacionamento. Isso é poder de Deus, querido. É isso que Deus espera de nós. Então, conhecimento sem poder, repete assim comigo, conhecimento sem poder. Eu não consigo falar com muita força, mas você vai falar com força, tá? Conhecimento sem poder gera arrogância. Conhecimento sem poder gera arrogância. Então não adianta nada eu ter muito conhecimento da Bíblia também, mas eu não entender do relacionamento e do poder de Deus na minha vida. Se houver autossuficiência da minha parte, querido, o Espírito Santo não age. E o fermento dos fariseus é assim. Ele se acha autossuficiente. Eu tenho conhecimento de Bíblia, eu tenho conhecimento da palavra, mas ele não tem amor nas palavras dele. Não tem unção, não tem poder naquilo que ele carrega. Então tem muito discurso, mas não tem nada de poder. Então nós temos que pedir ao Senhor: Deus, eu quero conhecimento de Deus. Eu quero, mas que esse conhecimento seja carregado de poder de Deus. Porque eu não quero ser como um fariseu. Deixa eu beber água aqui. E também dentro desse fermento dos fariseus, eles sempre vão dar explicações de tudo, mas não vão dar solução de nada. Eles sempre vão querer explicar todas essas coisas. Como as coisas funcionam, como as coisas se movem, mas ele não traz solução. Gente, você tem uma coisa, sabe, que testa a paciência nossa, é quando alguém traz um problema, mas ele não vem com a solução. Todo mundo tem um problema. Ele fala, reclama, murmura, né? Mas, tá, vamos pensar na solução juntos? O que nós podemos ver, cernir dessa situação para encontrar o caminho certo, para a gente tomar uma decisão correta, baseado na palavra de Deus? Então, ambas essas mentes, sejam elas de fariseu ou de Herodes, se baseiam no que as pessoas vão pensar e não no que Deus está dizendo. É por isso que muitas vezes a gente fica escravizado mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente, porque nós nos preocupamos muito com o que as pessoas estão falando e nos esquecemos do que Deus está dizendo.
E sabe um segredo que eu aprendi, irmãos? Que muita gente vai falar um monte de coisa, não é? Muita gente vai dar palpite para muita coisa. Segredo bíblico para você. A Bíblia fala assim, que a voz de Deus é como voz de muitas águas. Ok? Alguém já foi para uma cachoeira aqui? Ou cataratas do Foz do Iguaçu? Eu nunca fui. Mas eu tenho um sonho de ir. Quem já foi, né? Vocês foram, né? Quanto mais próximo você chega, mais barulho você vai ouvir. E aí, lá distante, você consegue conversar um com o outro. Mas à medida que você vai se aproximando dessa cachoeira, o barulho é tão forte das águas caindo, que você não consegue mais ouvir direito a pessoa. Você tem que falar gritando. Ei! Você tá gostando? Tô! Fala mais alto! É igual às vezes quando a gente está num culto, muita gente, e tá uma faladeira, né? Ou o som tá ligado, você tem que falar mais alto, né? Ei! Não é igual a gente hoje. Qual é a senha? Porque muitas vozes, tem muitos barulhos. E sabe o que eu aprendi, querido? Nesse momento, nós precisamos aprender com o Senhor, silenciar as vozes externas e a nossa voz. E ouvir a voz de muitas almas. Quanto mais próximo a gente chega da cachoeira, mais audível é a voz do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou falando sobre cachoeira, tá? Eu estou falando sobre relacionamento. Quanto mais próximo da presença do Senhor nós estivermos, mais nítido nós iremos ouvir a voz de Deus. Mas pastor, eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Sabe por que a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque a gente já ouviu tanta coisa, que o nosso ouvido já está tão cheio de sujeira. Esses dias, na semana, eu fui fazer assim com o dedo, e saiu uma crosta de cera de ouvido, né? E a cera de ouvido, você não pode tirar ela toda, sabia disso? Porque ela protege também o ouvido. Mas, vamos lá, né, gente? Existe uma saúde higiênica básica, limpar direito os ouvidos, né? E se deixar acumular muita sujeira, conhecemos um parente da Érica que ele perdeu a audição de um ouvido porque ele não limpava o ouvido. Sabe o que aconteceu? A sujeira entrou tanto que nem com uma ferramenta médica você consegue tirar a crosta, porque foram anos e anos e anos sem limpar o ouvido, que essa sujeira entrou, não ficou na parte externa, ela entrou e entupiu o ouvido dele. E aí ele tem que falar assim, ei, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Ele tem que ficar assim, ó. Entende? Porque ele negligenciou um cuidado. Então, muitas vezes a gente quer tentar ouvir a voz de Deus e não consegue, mas tem tanta sujeira dentro do nosso ouvido espiritual, que acumulou anos e anos e anos ouvindo porcaria, que a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Sabe, quando a gente ama uma pessoa, a gente consegue reconhecer a voz dela? Por exemplo, meu pai faleceu já faz uns 9 anos. Se não fosse o WhatsApp com áudio, eu não conseguiria reconhecer mais a voz do meu pai, porque foram tantos anos sem ouvir a voz dele, que a gente vai perdendo, né, o conhecimento da voz. Mas quando a gente conversa com uma pessoa com muita frequência, a gente consegue discernir a voz de alguém. Até quando alguém vai fazer, por exemplo, uma brincadeira, né, quem quer imitar a voz de alguém, fulano, mudar a voz, aí você fala, para de brincadeira, não é você que está falando, né? A gente consegue reconhecer a voz. Por quê? A voz é familiar, a gente ouve com frequência, né? E aí a gente consegue discernir essa voz. Então, quanto mais relacionamento nós tivermos com o Senhor, mais discernimento da voz dele, em meio a tantas vozes que nós estamos ouvindo, nós teremos. Faz sentido para você? Então, aí entra o fermento, meu amigo, o fermento do reino. Não precisa abrir, mas se o Henrique conseguir jogar na tela para nós aqui, Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Joga aí, Henrique, vai rápido, meu. O Senhor confia os seus segredos aos que o
temem. Ele confia os seus segredos a todo mundo? Não. Somente aos que os temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Presta atenção. Duas partes aqui. O Senhor confia. Ou seja, significa que Ele não confia para todas as pessoas. O Senhor não confia em todos. Aí você faz uma reflexão. Será que eu sou uma pessoa de confiança? Será que eu sou uma pessoa de guardar segredo? Será que eu sou uma pessoa que sou um bom ouvinte? Será que alguém pode confiar em mim? E quantas decepções nós já tivemos, né? Quando a gente confia os nossos segredos a alguém, e esse alguém, ela te expõe usando uma vulnerabilidade, um segredo seu, e acaba te expondo de tal forma que você ficou tão frustrado, que você não consegue mais voltar a confiar naquela pessoa. Mesmo ela tendo pedido perdão. Demora para você voltar a confiar nela. E aí ele fala, segredos. Segredos, queridos, você não compartilha nas redes sociais. Você não pode compartilhar os seus segredos para qualquer pessoa. Você deve compartilhar segredos com pessoas que você confia. E confiança não é da noite para o dia. Parar com essa ideia assim, nossa, eu conheci o fulano agora, parece que a gente já se conhece há 20 anos. Mentira. Quem já ouviu isso? Parece que eu confio, parece que eu conheço ele há 5 anos, 10 anos. Para com isso. Isso é atitude de meninice, tá? Aos que temem, ele fala temer. Ele só confia segredos em pessoas que temem a ele. E temor significa amor consciente. Repete comigo, amor consciente. Ou seja, Deus, Ele confia os seus segredos àqueles que os amam. Aqueles a quem temem a presença dEle. E os leva o quê? A conhecer a sua aliança. Então, se a gente não tem com o Senhor, a gente não tem conhecimento divino e a gente não entende sobre aliança. E a gente vive como barata tonta, né? Vai para lá e para cá, faz um monte de coisa, né? E a gente fala assim, vamos ver se vai dar certo. Ah, eu estou fazendo. Vamos ver se vai dar certo. Isso não é se mover por fé. No domingo passado a gente falou sobre fé, né? Isso não é se mover por fé, isso é mover por crença. Isso é se mover por um fermento de fariseu, um fermento de Herodes. Ele termina dizendo, e os leva a conhecer a sua aliança. Joga para mim agora, Provérbios 29 e 25. Antes ele falou do temor do Senhor, não foi? Agora está dizendo o temor aos homens gera o quê? Cilada. É quando você teme ao homem, mas não teme a Deus. E temor, querido, não é medo. É quando você deposita a sua confiança em alguém. Em alguém no sentido que o homem é falho. É por isso que a Bíblia fala, confie em Deus, em seus profetas. Porque os homens a gente se decepciona. Mas ele fala, o temor aos homens gera ciladas. É quando coloca o temor aos homens mais do que o temor de Deus. Mas quem confia no Senhor está seguro. E vou finalizar aqui, fermento do reino aqui. Então, o fermento de Herodes e esses outros fermentos, o fermento de fariseus, eles trabalham contra a renovação da nossa mente. Porque ele muda, é a questão da mente, né? Então, Deus levou os discípulos a terem experiências sobrenaturais nas 2 vezes que ele multiplicou os pães, como nós vimos aqui. Jesus falando sobre o fermento. Na primeira, lembra? Quando eu multipliquei os pães, quantos cestos vocês colheram? 7. Na segunda vez, quantos pães eu tinha na mão? Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. E quantos homens foram alimentados? 3.000, Senhor. E aí Jesus começa a trazer para eles a memória, as experiências que eles tinham. E aí Jesus fala do fermento. E aí eles estavam achando que era o fermento do pão, né? Mas ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas ele não estava se referindo do pão, né? Que é o fermento do reino. Que você tem o fermento do fariseu, o fermento de Herodes, mas também você tem o fermento do reino de Deus. Então, querido, você pode ter experimentado o poder sobrenatural de Deus no momento. E logo em seguida, por exemplo,
uma coisa boa ia acontecer com você. Não é? Então, aqui que está uma situação que a gente lida com frequência, né? Você está querendo viver os caminhos do Senhor, querendo viver de verdade, mas muitas vezes acontecem situações que a gente não esperava que acontecesse. E isso pode, de alguma forma, ou abalar a sua fé, ou pode fomentar a sua fé. Isso depende da ótica como você está olhando. Que tipo de fermento você está misturando com a farinha? Porque, por exemplo, se bater um carro, cara, o que Deus está comunicando com isso? Minha enfermidade, o que Deus está querendo comunicar? Eu preciso extrair lições de Deus. Aí eu estava conversando com um amigo meu, o Thiago Romão, que ele de missionário há muitos e muitos anos lá em Moçambique. E aí a gente organizando a viagem para Moçambique. E eu falei assim, fala comigo, profeta. Que fazia uns 4 dias que ele não respondia a mensagem minha, né? Ele falou assim, poxa, Robert, me perdoe, cara. Mas no sábado, eu decidi passear com a minha família lá no centro de São Paulo e roubaram todos os nossos documentos, estavam na mochila. Todo o nosso dinheiro, os nossos passaportes. Meu, da Heloísa e das 3 crianças. Perdemos tudo. Fomos roubados. Eu fiquei muito mal, 2 dias, muito mal. Até pensei, cara, eu não vou pro culto, né? Porque essa é a primeira atitude que a gente tem, né? Ficar chorando, se lamentando. Não vou pro culto, não quero falar com ninguém. E tá tudo bem, irmão, porque é só a humanidade expressando, ok? E ele falou, cara, eu fiquei muito mal, mas eu orei ao Senhor. Falei, cara, ninguém tem culpa com isso. Eu vou tentar discernir o que Deus está querendo comunicar com essa situação. Mas, irmão, pensa num homem crente, de oração, missionário, pau para toda obra, e aconteceu uma situação como essa. O que você poderia imaginar? Está em pecado. Ou até mesmo, como eu já ouvi em alguns circuitos de igreja, porque você não deu dízimo. O gafanhoto devorador veio lá e comeu toda a colheita. Cara, eu lembro uma vez que eu estava na frente da igreja, e aí, não na nossa, né? E aí teve um irmão que encostou em mim e falou assim, cara, acabaram de roubar o meu carro. Eu falei, puxa, cara, vamos ligar para a polícia, né? Fazer um boletim de ocorrência. Aí veio um líder dessa igreja do lado, ouviu a conversa e fez a seguinte pergunta para esse irmão. Você por acaso deu dízimo? E aí ele se sentiu culpado porque ele não tinha dado naquela semana. Então logo ele imaginou, eu não dei o dízimo. Por isso que eu fui roubado. Isso é fermento de fariseu. Isso não é fermento do reino. Percebe? Deus, ele conhece as nossas necessidades, vulnerabilidades, dificuldades. Mas claro, que a gente não pode usar isso como um bichinho de pelúcia, né? De estimação. Nossa, eu vou passar dificuldade e necessidade para ver se algum irmão da igreja vai me ajudar ou vão se mobilizar, né? Para fazer alguma coisa por mim. A gente não pode usar isso como uma forma de angariar fundos. O coração da igreja vai ver a necessidade e vai se mobilizar para isso. Isso é fermento do reino. Para ajudar o irmão, né? Na condição que ele está. Então, assim, para finalizar, querido, dentro desses fermentos do reino, como que a gente consegue discernir que tipo de fermento nós estamos colocando para a nossa vida? A gente precisa discernir quando é o momento de trabalho e quando é o momento de descanso. Porque as tempestades, elas virão. E a gente precisa discernir que tipo de tempestade está vindo sobre a nossa vida. Se é uma tempestade enviada por Deus, ou se é uma tempestade enviada pelo inimigo. E como que a gente vê isso na palavra de Deus, para eu finalizar? O fermento do reino nos ajuda com isso. O primeiro tipo de tempestade que a gente encontra na Bíblia é aquela tempestade de Jonas, lembra? Quando Deus pede para ele pregar o evangelho em Nínive, ele desobedece a Deus, compra uma passagem, entra no navio e vai embora. Até que veio uma tempestade e todos que estavam lá no navio começam a buscar os seus próprios deuses. E aí, quando foram encontrar Jonas, onde estava Jonas? O texto vai dizer que ele estava no sono profundo.
e foram despertar ele. Ei, ora ao teu Deus e vê se ele pode responder a gente. E aí foram fazendo lá sortes, e essa sorte caiu sobre Jonas, né? Era para ele, não sei se era sorte, se era azar, né? Mas caiu sobre ele. E aí ele falou assim, não, culpa é minha. Graças a Deus que ele reconhece, né? Ele reconheceu, a culpa é minha. Eu desobedeci ao Senhor. Pode me jogar no mar. Aí jogaram ele no mar. Você conhece a história? Viu a baleia, engoliu Jonas. Ficou 3 dias, 3 noites lá na barriga do peixe. Até que o peixe põe ele para fora. E aí ele se arrepende e vai pregar o evangelho em Nínive. E as pessoas são levadas ao Senhor. Esse tipo de tempestade não foi uma tempestade enviada pelo diabo. Foi uma tempestade enviada por Deus. Para despertar ele, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. Então a tempestade veio para colocá-lo na rota correta. Agora, o segundo tipo de tempestade é aquela tempestade famosa de Jesus andando sobre as águas. Quem lembra? Ou melhor, desculpa, andando sobre as águas não. Eles estavam no barco, veio uma tempestade, e a Bíblia fala que os discípulos começaram a gritar de medo, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E aí Jesus estava fazendo o quê? O mesmo que Jonas. Eles estavam o quê? Dormindo. Só que a diferença de Jonas para Jesus é que Jesus não estava desobedecendo a Deus. Então ele estava descansando em meio à tempestade. E essa tempestade enviada, que gerou medo no coração dos discípulos, não era uma tempestade enviada pelo diabo. Era uma tempestade, não era uma tempestade enviada por Deus. Era uma tempestade enviada pelo diabo. Que gerou medo no coração deles. E Jesus estava descansando em meio à tempestade. E aí acordam Jesus, Senhor, nós vamos morrer, faça de uma coisa. E ele fala assim, homens de pequena fé. Ele deu ordem à tempestade e ela se acalmou. Ou seja, qual a lição que nós extraímos aqui? Quando é uma tempestade enviada pelo inimigo, mas quando você está descansando no Senhor, Deus te dá autoridade para governar todas as coisas ao seu redor. Nada vai te abalar quando você está com o Senhor. Agora, quando não está com o Senhor, você fica agitado, impaciente, ansioso, preocupado, a mente confusa. E não é isso que Deus deseja aqui. Mas quando você tem o fermento do reino, mesmo que venham situações difíceis, essa massa está sendo criada, ela está crescendo. Mesmo que não pareça visível, ela está se desenvolvendo, fortalecendo a tua jornada no Senhor, alicerçando os teus passos. Amém, queridos? Que a gente possa ter esse fermento do reino de Deus na nossa vida. E você renuncie de uma vez por todas. Se você está aqui até agora, neste momento, tem buscado o fermento de Herodes, né, que são as crenças, as falsas promessas que a sociedade te dá, rejeita isso da tua vida.